Vamos lá, turma. Professor Vitor Vieira aqui com vocês para a nossa resolução de questões. Tema de hoje, direito administrativo. Olha só, um dos temas mais importantes que a gente vai ter nesse nosso edital, tá? Vamos aqui hoje falar sobre os princípios. Vamos falar sobre os princípios. Então, olha só, vem comigo que eu quero primeiro conversar com você. Sobre como você vai estudar esse assunto, tá? Então, veja, sempre repetindo aqui que o direito administrativo é um ponto super importante, é o melhor custo-benefício do teu edital, por isso cada tópico daquele vai gerar uma grande importância pela taxa de incidência que ele pode ter na tua prova. E aqui qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte: quando a gente fala dessa parte de princípios, a gente está diante de um dos temas mais cobrados pela IDECAM, tá? Se você for fazer um filtro de questão, esse sem dúvidas é o tema dentro do direito administrativo que a IDECAM mais gosta de fazer questões, mas tem feito questões ultimamente, tá? Ultimamente. Então, é algo que você precisa conhecer. E o que é que eu sugiro que você tenha sempre em mente ao falar aqui do direito administrativo, dessa parte de princípios? Bom, sobre princípios você pode ir para o direito constitucional, o artigo 37 da Constituição, em que você vai encontrar o famoso LIMP, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Publicidade e eficiência. Agora, veja bem, primeiro passo, portanto, é conhecer o LIMP, conhecer quais são os princípios e saber aqui o que é que trata cada um deles, tá? Você vai precisar saber, conhecer aqui quais são as principais características de cada um. A gente vai fazer algumas questões nesse sentido, tá? Mas, de antemão, é importante que você conheça o básico. Não adianta você querer aprofundar sem conhecer o básico, tá? Outra coisa que você vai precisar saber aqui diz respeito aos chamados princípios infraconstitucionais. Aqui, pessoal, a gente vai ter um número muito grande. Um número muito grande de princípios que são os chamados princípios implícitos. Por quê? Porque os autores vão dizer o seguinte: olha, eles não estão lá de forma expressa no artigo 37 da Constituição, mas a gente do texto constitucional consegue sim extrair esses princípios, tá? Então, por mais que a gente fale aqui de princípios infraconstitucionais, nós podemos também falar de princípios aqui implícitos no texto da Constituição. Tudo bem? Então vamos lá. Atenção para esses pontos, atenção também para o que a IDECAM gosta de cobrar. Vamos então resolver questões aqui, olha só, questão de certo ou errado da banca. O artigo 37 da Constituição, olha, bem tranquilinha para a gente começar a aquecer aqui. O artigo 37 da Constituição de 88 afirma que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então vamos lá. Uma questão como essa, pessoal, que é que você vai ter que sempre ter em mente. E aí aqui, ó, mas essa questão é fácil. Calma que eu quero te dar dicas de prova. Mais importante até do que simplesmente resolver a questão em si, é trazer também algumas dicas acerca do que pode aparecer na tua prova, tá? Então, olha só.
Em relação a esse ponto, primeira coisa, imagine, lógico, a gente está diante aqui de uma questão certo ou errado. Mas imagine esse item aqui dentro de uma questão ABCD. O que é que você vai fazer? Você fez a primeira leitura, a questão está pedindo alternativa incorreta. A IDECAN gosta muito de pedir alternativa incorreta. O que é que você faz? Aí você faz a leitura e diz, não, peraí que tem um erro, vou ler de novo. E aí você fica lendo 3, 4 vezes esse item no item A. Calma. Sabe o que é que você faz na hora da prova? Lê o item, não percebeu nenhum erro aparente, passa para o B, passa para o C, passa para o D. Por quê? Porque às vezes lá no B, no C e no D, você vê um erro grosseiro, um erro crasso, que te diga, olha, isso aqui está totalmente errado. E aí você não fica perdendo tempo em cada palavrinha desse item, tá? Tentando achar esse erro. Só que aqui, ó, essa questão é a questão certa e errada. Então vamos lá, a gente precisa ir palavra por palavra. Veja, artigo 37 da Constituição afirma que a administração pública, isso aqui vai ser importante para você, tá? Ó, direta e indireta. Quem é a administração indireta? Eu tenho aqui as autarquias, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, ou seja, quem são os poderes? Legislativo, executivo e judiciário. De qualquer dos entes da União, dos estados, do DF e dos municípios. Então você já viu o seguinte, se a questão te disser, os princípios do artigo 37 só se aplicam à administração direta, você já sabe que está errado. Os princípios do artigo 37 só se aplicam à União, está errado, tá? Então muita atenção em relação a isso. Obedecerá aos princípios, olha o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Item correto. Maravilha, item correto, corretíssimo aqui para você. Aquecemos, vamos para a próxima. Ó, aqui também para aquecer, tá? E é para mostrar para você também que não tenha medo da IDECAN. O pessoal está com muito medo. Porque a IDECAN, não sei o que. Calma, calma. Ó, TJ Piauí 2022. Sabe o que é que vocês precisam saber nessa questão? Veja, eu quero saber quais são os princípios explícitos. Quais são os princípios que estão lá no 37? Ou seja, o que é que eu precisava para resolver essa questão? Questão de tribunal. Simplesmente saber quais princípios estão lá no rol do artigo 37. Veja, é só você lembrar de quem? Do LIMP. Olha que questão fácil da IDECAN. Então, ó, oficialidade, tá lá? Tá não. Interesse público, tá lá? Tá não. Então, eu já não marco o item A. Impessoalidade, tá lá? Tá não. Tá sim. Legalidade, tá lá? Tá sim. São explícitos do rol artigo 37? Sim. Pronto. Impessoalidade e legalidade. Maravilha. Eu vou me certificar que os outros itens estão errados. Publicidade e eficiência, estão implícitos. Não. Publicidade e eficiência também são explícitos. Cuidado com a palavra. Positivado. O que é algo positivado? Algo positivado é algo que a lei traz de forma explícita. É o que está na lei, simples assim. O direito positivo, é o direito escrito, são as leis, tá? Princípio da motivação e segurança jurídicos são positivados. Não, eu não tenho motivação, eu não tenho segurança jurídica no artigo 37. São princípios implícitos, tá? Vinculação ao instrumento convocatório. Pessoal, isso aqui é de licitação. Indisponibilidade. São norteadores positivados? Não, não estão positivados. Então veja, qual era a dificuldade da questão, pessoal? Era simplesmente você saber o LIMP. Pronto. Simplesmente você conhecer o LIMP. Aí eu te pergunto, é difícil? Não é difícil. Mas claro, além de você saber o básico, a gente precisa aprofundar alguns pontinhos. E olha só que questão interessante. No meu grupo do Telegram, coloquei essa questão. Muita gente errou. Cuidado com a pegadinha. Olha só.
A prática do nepotismo é uma decorrência do princípio da moralidade. Você erra essa questão no português, na compreensão de texto. Vamos lá. O que é o nepotismo? Nepotismo, vamos simplificar. Eu estou lá na súmula vinculante número 13, que tem um texto enorme, enorme, enorme. Mas, para a gente simplificar, eu tenho aqui o nepotismo como a nomeação de parente. Vamos simplificar muito. Nomeação de parente para cargo comissionado. Nomeação de parente para cargo em comissão, tá? Isso aqui é o que diz aqui a súmula vinculante número 13. Na verdade, o que é que vai dizer a súmula vinculante número 13? A súmula vinculante número 13 vai dizer que o nepotismo é vedado. Então, ela veda o nepotismo, porque diz que o nepotismo viola a Constituição. Viola a Constituição, tá? Agora, questão interessante. Qual princípio vai ser vedado? Quais princípios serão vedados pelo nepotismo? Quais princípios serão vedados pelo nepotismo? A IDECAN já chegou a fazer uma questão sobre isso. E, na verdade, se a gente for resolver essa questão, hoje eu diria o seguinte: praticamente todos os princípios. Só tem um princípio que não é afetado diretamente pelo nepotismo. Sabe qual é? Ora, o nepotismo, ele vai violar. Primeiro, moralidade. Ele vai violar, primeiro, a moralidade e a impessoalidade. Aí, cuidado. Aí a gente abre um parêntese para resolver a questão. Prática do nepotismo é decorrência do princípio da moralidade. O que é que eu estou dizendo com isso aqui? Eu estou dizendo que o nepotismo decorre da moralidade. Ou seja, que existe nepotismo porque eu tenho a moralidade. Tá certo isso, pessoal? Claro que não. Dizer que o nepotismo decorre da moralidade significaria dizer que o nepotismo é algo válido. Pelo contrário, o nepotismo ele é proibido exatamente em razão do princípio da moralidade. Então, essa questão aqui, ela está errada. Por quê? Porque o nepotismo não decorre, ou seja, ele não tem origem no princípio da moralidade. Agora, se a questão me diz assim, a vedação ao nepotismo é uma decorrência do princípio da moralidade, aí estaria correto. Porque a moralidade proíbe o nepotismo e não permite o nepotismo, a prática. Então, se eu poderia, por exemplo, aqui substituir prática por vedação. Se fosse assim, a vedação do nepotismo é decorrência do princípio da moralidade. Está correto. Aí outro dia, a aluna me perguntou, professor, moralidade ou impessoalidade? Qual é o princípio que o nepotismo ofende? Eu disse, os dois. Ah, mas se perguntar só um, é difícil. Porque a depender do autor, vai dizer que é moralidade e vai dizer que é principalmente impessoalidade. Então, dificilmente a banca pergunta isso. Então, como eu estava dizendo, o que é que a banca, já vi a banca perguntando, qual não é ofendido. Então, olha só, eu ofendo a moralidade, porque é uma prática imoral, uma prática que não atenta ali à honestidade. Eu ofendo a impessoalidade, porque eu estou privilegiando pessoas que são ali do meu convívio familiar. Esses dias a gente viu, né, aquele prefeito que nomeou, casou e no outro dia nomeou a sogra, né, para ser secretária. Olha que ponto importante. A sogra, eu posso nomear minha sogra para ser secretária? Como regra, sim. Ou como assim? E a vedação para a comissão? Cuidado. Quando eu falo da sogra, quando eu falo de cargo de secretário, eu estou falando aqui de cargos políticos, tá? Então, nesses cargos políticos, o STF permite desde que haja uma qualificação. Então, olha só, a questão ela não vai te dizer simplesmente, vou nomear minha sogra. Não. A questão ela tem que dizer, eu vou nomear a sogra, e a sogra não tem qualificação nenhuma, nem nível superior ela tem. Posso nomear a sogra para ser secretária de saúde? Não. Minha sogra é médica,
trabalhou na gestão de grandes hospitais. Eu posso nomear ela para ser secretária de saúde? Aí sim, aí eu posso, tá? Eu posso nomear minha sogra para ser assessora? Não, permito nos cargos políticos, ou seja, para ser secretário, para ser ministro, tá bom? Então, volta aqui. Ofende a impessoalidade, ofende a moralidade, mas não apenas isso, tá? Vai ofender também o princípio da legalidade. Por quê? Porque lá na lei de improbidade, hoje, a súmula vinculante número 13 é texto de lei, é violação aos princípios lá no artigo 11. Tá? Então, hoje ofende sim o princípio da legalidade, porque hoje eu tenho uma lei. Detalhe, tem questão que vai dizer assim, eu preciso da lei infraconstitucional? Não. Eu não preciso de uma lei infraconstitucional para a aplicação do princípio. Tá? Não precisa da lei. O que a súmula diz é, o nepotismo viola a própria Constituição. Pronto, suficiente para essa violação. Tá? E veja, eu vou violar também a eficiência. O único que eu não violo diretamente é a publicidade. Por quê? Porque o nepotismo, o problema do nepotismo não é a publicidade. Tanto é que geralmente eu vou publicar o ato. Não é, o problema não é esse. Mas, por exemplo, por que viola a eficiência? Viola a eficiência porque eu não estou buscando o melhor. Eu estou colocando ali as pessoas que são do meu convívio. E isso não vai me gerar bons resultados. Tá? Para me gerar bom resultado, eu tenho que buscar o melhor. Por isso que eu faço concurso público. Para garantir a legalidade, que a Constituição manda eu fazer. Para garantir a moralidade, para garantir a impessoalidade, para garantir a eficiência também. Maravilha, então questão aí, questão errada. Olha quanto a gente consegue extrair dessa questão. Vamos para a próxima. Olha só, questão muito boa aqui também. Pela denominada reforma do Judiciário, com a emenda constitucional 45 de 2004, estabeleceu-se que no âmbito judicial e administrativo seriam a todos assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nesse caso, sob a ótica administrativa, tal determinação constitucional está relacionada predominantemente com o princípio da... Eu vou explicar como é que você chega aqui na resposta, mas tem um jeito muito mais objetivo. Vamos lá. Qual é a ideia? Olha só o que é que ele falou aí. Ele me fala de administração pública, modelos de administração pública e princípio. E me dá como exemplo essa questão aí da reforma do judiciário. O que é que ele diz aí na reforma do judiciário? Ele fala da razoável duração do processo. Qual é a ideia? O processo ele tem que seguir vários passos, uma segurança jurídica. Mas não adianta isso demorar, porque se isso demora, a justiça que tarda, falha. Não é a justiça falha, mas não tarda, é a justiça que tarda, falha. Então eu não posso dizer, não, vamos seguir a regra e a regra tem que ser cumprida e com isso a gente vai demorar séculos para... Calma, não dá para fazer assim, não dá para fazer assim. Tá? Então, o que é que acontece? A gente precisa ter um processo também célere para garantir um resultado eficiente. Um resultado eficiente, eu estou olhando para o resultado. E quando eu falo de resultado, eu tenho que falar do princípio da eficiência. E aí você poderia olhar aí para as alternativas e ver que, na verdade, eu tenho princípio da eficiência junto com a administração pública gerencial. Guarda isso, por favor, para a tua prova. Junto com a administração gerencial. Qual é a ideia? Eu saio de um modelo, primeiro modelo de administração pública, modelo patrimonialista, que é o patrimonialismo. Patrimonialismo, eu acho que eu sou o dono de tudo e eu faço o que eu quiser com tudo. Por exemplo, já vi questão também cobrando o seguinte, se eu não me engano, foi questão da CESP, perguntando que dentro do modelo patrimonialista, nessa nomeação de pessoas ali próximas ao gestor, não os melhores, mas os mais próximos, os parentes, de uma forma patrimonialista, qual princípio isso aí poderia ofender? E aí a resposta era o princípio da legalidade, tá? O princípio da impessoalidade. Por que ofende a impessoalidade? Exatamente porque eu não estou escolhendo os melhores, eu estou escolhendo os mais próximos a mim, tá?
E aí, para evitar isso, eu venho para uma administração burocrática, em que eu coloco uma série de normas que devem ser cumpridas. Qual é o detalhe? Começa a se olhar muito para as normas. Muito para as normas. Esquece-se de quê? Do resultado. Eis que, o que é que você vai lembrar para a tua prova? Você vai lembrar, quando tiver eficiência, você lembra de administração pública gerencial. Você lembra que o princípio da eficiência foi inserido pela emenda 19 de 98. Você lembra da palavra-chave resultado. Pronto. Falou de eficiência, lembra de administração gerencial, emenda constitucional 19 de 98 e resultado como palavra-chave. Maravilha, então, ó, questão que tranquila, tá? Questão que dá para você passar bem aqui brincando sobre ela. Ó, vamos ver o que é que a IDECAN aprontou agora, recentemente, no concurso de oficial da Polícia Militar, tá? Lembra, oficial nível superior. Olha que questão mole. Primeiro, ele quer que você relacione a coluna 1 com a coluna 2. Então, a gente vai precisar ficar indo e voltando aqui, tá? Ficar indo e voltando. Nem cabe todo no mesmo slide, ó. Agentes da segurança pública devem orientar sua consulta nos preceitos. Olha como ela me dá já as palavras-chave. Éticos, distinguindo o que é honesto e desonesto. Falou de ética, honestidade, boa-fé, princípio da moralidade. Tem nem para onde correr. Moralidade, tá? 2. Atos da administração pública devem ser amplamente divulgados. Opa, falou de divulgação. Falou de divulgação. Eu lembro do princípio da publicidade. A fim de propiciar a possibilidade dos administrados controlarem a atividade dos agentes. Perfeito. Eu tenho uma publicidade também para gerar esse controle. Ao particular, é permitido fazer tudo o que a lei não proíbe. E a administração só pode fazer o que a lei permite. Princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Olha como está tranquilo, pessoal. A administração deve conduzir sua gestão visando obter, resultados. Falou de resultado, eficiência. Falou de resultado, eficiência. 5. Campanhas de órgãos públicos não poderão constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. A vedação à promoção pessoal lá do artigo 37. Impessoalidade. Impessoalidade. Olha que tranquilaço. Então, é só você fazer aqui, ó, moralidade. Então, moralidade, moralidade é D. Ficou 1D. Então, eu já tiro aqui para facilitar a minha vida. 1D. 2, publicidade. Publicidade, letra E. Pronto. 2E. 3C, legalidade. 4B, eficiência. 5A, impessoalidade. Letra C, gabarito da minha questão. Então, mais uma vez. Atenção, aqui tem muita questão aqui. IDECAN para você brincar, para você treinar. Passamos aqui por alguns pontos importantíssimos, tá? Pontos importantíssimos e não dá para perder questão sobre artigo 37 da Constituição. Esse artigo é essencial para a tua prova. Já deu para ver, vai ter uma ou duas questões com certeza sobre princípios na tua prova. Maravilha, maravilha. Sempre à disposição de vocês. Nos encontramos em outras oportunidades. Forte abraço.